Olá, começando mais um Beneficência na TV. No programa de hoje vamos tirar as dúvidas sobre a vacinação, sobre a eficácia da vacina, tratamento do Covid e o que mudou nesse um ano de pandemia. No programa de hoje eu converso com o infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, Beneficência de hoje vai conversar com o nosso infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. Vamos fazer um balanço sobre esse um ano de pandemia. A vacina já está aí, é uma realidade. E também vamos tirar as dúvidas sobre essa variante que está surgindo. Doutor, obrigada mais uma vez por aceitar a nossa entrevista aqui. Doutor, é possível já fazer um balanço nesse um ano de pandemia? Balanço é possível fazer, né? Mais de 230 mil pessoas mortas no meu país, nosso país. A mudança de comportamento durante o ano inteiro, a gente ora com mais rigidez, ora com menos rigidez, fazendo afastamento social. Acabamos o ano com boas notícias, né? A chegada das vacinas, inicialmente na Europa, a Inglaterra foi o primeiro país inicialmente a fazer vacinação em massa. E agora no nosso país o balanço estamos vacinando, estamos começando a vacinar. Então, um ano que passou triste pelas vidas perdidas, ainda perdendo muitas vidas, ainda com grandes desafios no futuro próximo, mas com uma luz no fim do túnel que vai ser a vacinação. Se nós vamos conseguir vacinar todo mundo num período curto de tempo, essa é a angústia que não é brasileira, é do mundo, né? A produção de vacinas exige etapas. E a produção da vacina não é na velocidade que a gente gostaria. No Brasil nós temos duas vacinas, um grande avanço, a Coronavac e a da Oxford, a AstraZeneca, duas vacinas extremamente seguras e que já estão começando a ficar disponíveis no país. A gente espera que num curto período de tempo essas vacinas consigam cobrir uma faixa importante da nossa população. Inicialmente, os grupos prioritários, idosos, profissionais de saúde e idosos. Os profissionais de saúde ainda não estão universalmente vacinados, também pela questão da falta de insumos, mas eu acho que a gente vai atingir isso num período curto. E a partir com um pouquinho de diferença de tempo entre uma cidade e um estado, já começamos a vacinar a população mais importante, que são dos idosos. Então, o balanço desse ano foi um ano de muitas perdas, mas que chegando à luz, chegando um momento que eu acho que a gente vai conseguir virar esse jogo. Eu não acredito que a gente vai extinguir a doença, eu não acredito nisso. Eu acho que mesmo que com a vacinação universal, a doença vai se manter na nossa comunidade, mas ela vai ficar muito parecida, na minha opinião, com a influenza, né, com o vírus da gripe. Eventualmente nós vamos ter pequenos surtos aqui e ali, eventualmente o vírus vai mudar um pouco e talvez, isso ninguém sabe até o momento, as vacinas vão ter que mudar também um pouco, mas no fim das contas é um aprendizado contínuo. Assim como acontece com a HN1, que anualmente as pessoas têm que tomar essa vacina. Agora, doutor, muita gente fala assim, mas a vacina, além de ter virado uma questão política, e aqui a gente não está defendendo a questão política, estamos falando da ciência, algumas pessoas falam assim, mas a Coronavac, para que eu vou tomar se ela só tem 50% de eficácia? Na verdade, o que significa esse 50% e por que tomar a Coronavac? Primeiro que a Coronavac, deixar uma coisa clara por leigo, a vacina clássica é a Coronavac. Você pega um agente etiológico de uma doença, multiplica ele, se fosse uma bactéria, a gente colocaria num caldo de cultura, destruiríamos essa bactéria, mataríamos essa bactéria e transformaríamos isso em vacina. Esse é o protótipo clássico de vacina. Então você tem um vírus, você produz esse vírus em escala industrial, que são os famosos tambores que todo mundo vê chegando nos aviões, né, que são o IFA. Aquilo, na verdade, é um concentrado de vírus morto. Ou seja, a Coronavac ela não tem vírus vivo. Tudo aquilo que está dentro dela são vírus inativados.
linguagem simples, morto, vírus morto. A Oxford AstraZeneca usa uma diferença. Ela usa um vetor, que é um vírus, que é o vírus do adenovírus, um vírus comum, que tem vários subtipos. E ela leva, esse vetor do adenovírus, leva uma informação para produzir a espícula do coronavírus. E o nosso corpo produz anticorpos contra essa espícula. Então é uma vacina com uma tecnologia um pouco mais avançada. Não é melhor nem pior, são tecnologias diferentes. Primeiro que os 50,38% da Coronavac com 91% da Pfizer. Esses números não são comparáveis, porque a pesquisa não comparou as populações. Então vou dar um exemplo. A Coronavac, basicamente, foi feito um estudo em profissional de saúde de linha de frente. Né? Então, você expôs aquela população que estava sendo testada ao vírus de uma forma muito intensa. E mesmo assim, 50% das pessoas não pegaram o vírus. As outras vacinas usaram públicos mais heterogêneos. As outras vacinas, por exemplo, a Coronavac levou em conta, inclusive, o sintomático leve. Algumas outras vacinas, o sintomático leve não entrou no resultado final. Então, os números não são comparáveis. Eficácia é importante? Claro que é, porque se não tiver 50% de eficácia, a Organização Mundial de Saúde diz que essa vacina não deve ser usada. Bom, então por que a gente vai tomar a vacina? Porque o que importa não é a eficácia, é a efetividade. Para que eu dou uma vacina para alguém? Óbvio, para a pessoa não ficar doente. Isso é óbvio. Se eu dou uma vacina para você, se eu te dou a vacina do sarampo, eu não quero que você pegue sarampo. Se eu te dou a vacina da catapora, eu não quero que você pegue catapora. Isso é óbvio. Só que o que a gente quer quando a gente fala de Covid? Que as pessoas não morram. Então, se eu tenho um produto que, se ele não consegue impedir que você fique doente, mas ele impede que você tenha formas graves da doença, é óbvio que você vai usar esse produto. E diga-se de passagem, é claro que o conhecimento ele não para, ele está sempre acumulado. Mas, em teoria, a vacina que melhor vai se adaptar à mutação dos vírus é a Coronavac. Por quê? Porque é o vírus inteiro morto. Então, tem aproximadamente 20 pontos nesse vírus que o nosso sistema imunológico produz anticorpos. Ao passo que na vacina de Oxford, você tem 1 ponto. Então, 1 a 2 pontos. Se você mudar a estrutura espacial, o vírus mudar a estrutura espacial, a vacina vai ter uma efetividade menor. Então, aquele número inicial, que era muito bom, deixa de ser interessante. Mas até agora, todas as vacinas que estão chegando ao mercado mundial são vacinas efetivas e a efetividade já começa a ser percebida. Israel já começou a perceber que as pessoas que tomaram uma dose, o número de internações em UTI já caiu, o número de internações hospitalares já caíram. Então, o que a gente espera quando a gente aumentar o número de pessoas vacinadas é que essas pessoas não demandem internação hospitalar, não demandem necessidade de UTI. Então, eficácia é uma coisa, efetividade é outra. Se eu tiver uma vacina que consiga parar com que as pessoas morram, a efetividade dela é real. Então, esse é o objetivo. O objetivo é que você consiga conter, primeiro, o objetivo inicial, conter a doença. Se não for possível conter a doença, que as pessoas parem de ficar graves. Então, essa é a grande mensagem. Então, independente da eficácia, o que eu quero é que as pessoas parem de morrer. Ou seja, se acabar contraindo a doença, né, o vírus do Covid-19, ela não fique em estado grave, seja de uma forma mais branda. Exatamente. Então, independente se é a vacina da Coronavac ou da AstraZeneca. Ou se for a Sputnik, que provavelmente é uma vacina muito interessante. É uma vacina interessante que inicialmente gerou muitos problemas, muitas dúvidas, ou melhor, dúvidas,
E quando eles conseguiram publicar os dados, entre aspas, no padrão ocidental, viu-se que a vacina era boa. Então veja que coisa maluca, né? Os caminhos todos levam ao mesmo objetivo, que é proteger as pessoas, fazer com que as pessoas deixem de ficar doentes. Certo. Agora, doutor, o senhor falou que o vírus vem, essa imagem que a gente o tem... IFA. Isso, ele vem morto para cá. Aí as pessoas falam assim, mas está vindo da China, eu não quero porque ele vem da China. A produção está sendo feita aqui no Brasil. Nesse momento está sendo invasado. Mas isso não é problema. É porque as pessoas acham que porque está vindo da China não... Veja, os grandes parques farmacêuticos do mundo são Índia, China e Coreia. A própria HN1 é da China também? Sim, a vacina? Veja, isso é uma grande bobagem. Eu já dei esse exemplo aqui num programa anterior. É que é bom a gente falar porque as redes sociais mostram o contrário. Todo mundo quer um iPhone barato, não quer? Sim. E ninguém pergunta onde é produzido. É verdade. Né? Se você for olhar, a maioria dos medicamentos que a gente usa no Brasil, eles são produzidos nesses parques fabris da China e da Índia. O que cabe a nós nesse momento é que nós temos duas instituições centenárias que nós só estamos tendo vacina no Brasil, na minha opinião, não é por causa de política. Nós estamos tendo vacina no Brasil graças à excelência do Instituto Butantan e à excelência da Fiocruz, que transcende governos. É uma instituição de 100 anos. E os pesquisadores que estão lá são pesquisadores que têm reconhecimento internacional. Então, quando o coronavírus chegou e nós tínhamos que ter uma referência, o Butantan é o maior produtor de vacinas no hemisfério sul do mundo. O Butantan tem know-how. E por que o Butantan optou por seguir o caminho da Coronavac? Eu nem conhecia o laboratório que produz a Coronavac, mas o pessoal do Butantan conhecia. Falou, qual é a vacina que a gente tem tecnologia para lidar? É a Coronavac? Então vamos trazer essa tecnologia para cá. O pessoal da Fiocruz, a mesma coisa. Qual é a tecnologia que a gente consegue dominar bem? Uma instituição centenária, Oxford, Fiocruz, uma instituição centenária, se casaram. Aonde a vacina vai ser produzida é irrelevante. Se nós pudermos produzir no Brasil, que bom. Mas não é porque ela vem da China, porque ela vem da Rússia, porque ela vem da Bélgica, que ela é melhor do que é produzida aqui. Então, a vacina que chegar é para tomar. Ou seja, as pessoas que estão nos acompanhando, nada de ficar brigando por questões políticas, não tenham medo, tomem a dose da vacina, seja uma, seja com uma, seja com 2 doses, seja Coronavac, seja qual for, vacine-se, isso é que é importante. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando disso. Não sai daí que no próximo bloco eu continuo conversando com o Dr. Feijó. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV e hoje tirando todas as dúvidas sobre vacina, sobre variante, sobre Covid-19 com ele, nosso infectologista aqui da Beneficência Portuguesa, Dr. Sérgio Feijó. E lembrando que quem está pegando agora, nós estamos sem máscara porque estamos mantendo o distanciamento segundo o protocolo. Doutor, a gente já falou da vacina, da importância da vacina. A questão é, quem pode tomar vacina? A gestante já sabe se pode tomar? Os idosos já estão começando a tomar. Crianças vão ter que tomar também? Já se sabe isso, doutor? Nesse momento, nós não temos autorização para vacinar gestante nem criança. Por um motivo óbvio, ninguém faz estudos, num primeiro momento, com gestantes e com criança.
Então, o conhecimento, apesar da nossa necessidade, é que a gente tivesse todo mundo sendo vacinado, a gente vai ter que, esses dois grupos especificamente, nós vamos ter que esperar um pouquinho. Cada vacina vai ter uma particularidade. Nesse quesito de dar a vacina, assim, as duas que nós temos disponíveis no Brasil agora, do ponto de vista de segurança, são iguais. Então, quem teoricamente for apto para tomar a Coronavac vai poder tomar a Oxford e vice-versa. Dependendo da vacina e com o conhecimento, a gente imagina que no futuro cada vacina vai ter sua particularidade. Então, vão existir vacinas mais seguras para quem tem câncer, vão existir vacinas mais seguras para quem tem HIV, mas isso é no futuro. Nesse momento, a tecnologia disponível, ela é extremamente segura para idosos, que é o público-alvo dessa doença, e falando de uma maneira geral para os grupos específicos, obesos, pacientes com câncer, a princípio essas vacinas não têm contraindicação. Se elas vão funcionar tão bem nesses grupos como, vou dar um exemplo, provavelmente no obeso a vacina vai funcionar muito bem. Mas será que ela vai funcionar do mesmo jeito numa pessoa que tem câncer em tratamento? Só o tempo vai dizer. Será que ela vai funcionar da mesma maneira numa pessoa portadora de HIV? Só o tempo vai dizer. Mas neste momento, os grupos que estão sendo liberados para tomar vacina, elas são extremamente seguras. Extremos de idade, pessoas com 100 anos, acima de 90, podem tomar e devem tomar a vacina com segurança. Um grupo particular, que é o profissional de saúde, ele verticaliza essa coisa da idade, né? Porque você tem profissional de saúde de 18 a 100 anos, exagerando. E esse público tem tomado as vacinas e você tem profissional de saúde obeso, você tem profissional de saúde diabético, você tem todos os grupos dentro do profissional de saúde. E todos que estão trabalhando estão tomando a vacina. E a princípio não tivemos nenhum relato de evento adverso grave que tenha chamado a atenção. É claro que uma dorzinha no braço vai ter, eventualmente um vermelhão, pode ter, 2 dias de febre, pode ter um pouquinho de dor no corpo, pode. Mas o profissional de saúde é um bom laboratório para um número grande e as pessoas não estão tendo problema com a vacina, sabe? Então é uma vacina segura que todos devem tomar. Gestante, infelizmente, nesse momento, eu particularmente julgo que a vacina é segura para gestante, mas não tem estudo para isso. Então, se não tem estudo, não deve ser feito. A mesma coisa para criança. Em teoria, a vacina é segura para criança, mas não tem estudos em criança, então você não libera para criança. Certo. Doutor, já é possível se falar em sequelas do Covid? Aquela pessoa que teve precisou ficar entubado, sim, já dá para se falar isso? Aí nós temos que estratificar a sequela. As pessoas tiveram Covid, mas não precisaram de internação. Existem relatos de fadiga, existem relatos de perda de memória, existem relatos de diminuição do raciocínio, existem relatos de diminuição de força. Olfato ainda? Olfato, paladar. Esse é o grande maioria das pessoas. Mas o que a gente tem visto é que esses efeitos indesejados tardios são regressivos. Você não tem grandes comprometimentos na vida da pessoa. Esse é um grupo. Outro grupo é o grupo que exige internação, mas não precisou de UTI. Esse grupo é um grupo que normalmente sofre um pouco mais. Ele vai ter um tempo maior de recuperação da função respiratória, eventualmente ele pode ter quadros neurológicos que comprometam, mas também recupera. O que a gente tem visto é que a recuperação às vezes é um pouco mais demorada, mas recupera. E nós temos o grupo do doente crítico, o doente que ficou entre a vida e a morte. Esse doente crítico, ele tem as sequelas do doente crítico. A gente poderia estar falando de sequelas
de um doente que fez um choque séptico e precisou ficar muito tempo entubado. Esse doente vai ter sequelas muito parecidas com o Covid. O que o Covid tem de diferente nesse doente crítico é que, como você precisa, às vezes, de ventilação mecânica por um tempo muito prolongado e você precisa de medicamentos que relaxam a musculatura por um tempo muito prolongado, a principal sequela desses doentes é neuromotora. Então a pessoa fica com uma fraqueza extrema, que com fisioterapia, alimentação adequada, vai melhorando. Claro que essas pessoas vão demorar alguns meses para voltar à sua vida. Então, nós temos situações, por exemplo, se a pessoa teve Covid, foi para a UTI e fez um fenômeno tromboembólico que fez um AVC, ela vai ter sequela do AVC. E assim sucessivamente. Mas, de maneira geral, a imensa maioria das pessoas se recuperam totalmente dessa doença maldita. E essas variantes que tem se comentado muito, uma variante que chegou aqui no Brasil, o que tem de verdade nessa variante, doutor? O vírus, ele muda, ele se muta, ele está sempre mutante. Ele sempre tem uma falha quando ele se replica. E aí a gente volta lá no ensino médio, no Darwin, seleção natural. Aquele vírus que fez uma mutação e essa mutação prejudica ele, a espécie, aquela cepa, ele fica para trás. Então, o que normalmente a gente vê acontecer com o vírus? Quando ele muda, se ele mudar para uma cepa que transmite mais, por exemplo, ela vai dominar aquela região. Por quê? Porque ele transmite mais, ele ocupa aquele nicho daquela doença. E isso acontece com todos os vírus. Então, as mutações, elas vão acontecendo, e aí você tem mutações muito parecidas em lugares geograficamente extremos. Você tem mutações muito parecidas na África do Sul e em Manaus. O que faz essas mutações se sustentarem? É a quebra do distanciamento social e da quebra da proteção. Quando as pessoas não entendem o mecanismo de transmissão da doença, esse vírus se transmite mais rapidamente e ele domina aquele espaço. Se isso vai ter impacto ou não, por exemplo, nas vacinas, só o tempo vai dizer. Né? Aí, de novo, eficácia e efetividade. De repente, com uma mutação, você vai ter uma eficácia menor, mas a efetividade se mantém, continua usando a vacina, entendeu? Quem já teve, doutor, como que fica a imunidade? É possível pegar novamente? Eu me contaminei de maneira grosseira, vezes. Grosseira. De 2 a 3 meses, todos que tiveram Covid estão protegidos. De 3 meses a 7 meses, a imensa maioria das pessoas tem anticorpos protetores. Mais do que isso, já é difícil mensurar. E é possível a pessoa ter o Covid, daqui 3 meses ter de novo, ou 2 meses, ou ela tem sintomas do Covid? Infelizmente, sim. Eu, particularmente, dentro da curva de conhecimento da doença, eu não acreditava, lá em junho, julho do ano passado, que a reinfecção seria uma coisa importante na evolução dessa pandemia. Infelizmente, a gente tem que rever, né? A gente teve que rever, porque a reinfecção é uma realidade. E não dá para achar assim, eu tive infecção leve, e se eu pegar de novo, eu vou ter outra infecção leve. Isso não existe. Você pode ter tido uma forma grave e ter uma outra forma grave. Você pode ter tido uma forma leve e ter uma forma grave. Entendeu? Então, não há garantias de que a próxima infecção vai ser mais leve. Doutor, na reinfecção, a pessoa pode transmitir também? Sim. Ela está replicando o vírus. Né? Existem muitas perguntas que não têm resposta. Né? A pessoa que toma vacina, será que ela continua transmitindo a doença?
essa pergunta não tem resposta ainda. Existem vacinas que o ideal é que o anticorpo que tenha no nosso corpo impeça qualquer replicação do vírus. Mas existem vacinas que, eventualmente, elas atenuam isso. Então, você poderia transmitir a doença, uma forma branda da doença. Então, nós não temos essa resposta ainda. Então, mesmo com as pessoas se vacinando, elas precisam continuar usando máscara. A máscara, entre aspas, é a nossa vacina mais eficaz. Porque se você usar a máscara adequadamente, higienizar as suas mãos adequadamente, e você praticar o distanciamento social de uma forma consciente, você tem uma eficácia acima de 92%. Saiu ontem essa pesquisa do CDC recomendando 2 máscaras para a população geral. Veja, não é fácil operacionalizar isso, mas nós temos uma solução para essa doença, que é a máscara. Se nós vamos usar a máscara ou não tempo integral, é difícil? Muito, mas é uma forma segura de se proteger. É que aonde nós estamos falhando? No momento que nós nos desarmamos. Aonde a gente se desarma? Em casa. Com as coisas do supermercado quando chega? Eu poderia contar inúmeros casos aqui, nesses 11 meses, de pessoas que fizeram festas de aniversário em casa para 8 pessoas. Não, mas só foi a família. 8 pessoas ficaram doentes. Na virada do ano, né, nós estávamos desesperados, e eu acho que a Prefeitura de Santos tomou uma medida muito sábia, corajosa, inclusive, de fechar a praia no dia 31 e no dia 1º. Isso teve impacto. Eu não tenho dúvida que o número de casos na nossa cidade foi menor por causa dessa medida corajosa. E agora que também não tivemos o carnaval, eu acho que também... Isso é uma medida que talvez a gente deveria ter tomado essa decisão ano passado. No ano passado. Doutor, nosso tempo está esgotando. Tratamento. Infelizmente, eu gostaria muito de ter um remédio que eu pudesse prescrever e evitar que as pessoas ficassem com a forma grave da doença. Esse remédio não existe. O que existe é distanciamento social, higienizar as mãos. Quando a pessoa tiver sintomas, procurar auxílio médico, ser orientado. Infelizmente, não existe uma coisa homogênea, né? Às vezes a pessoa tem a necessidade de querer prescrever alguma coisa. Às vezes o paciente tem a necessidade de receber um remédio. Mas, infelizmente, para essa doença é sintomáticos e repouso. E se você tiver sintomas de falta de ar, procurar o hospital. Ou seja, está em casa, sentir um sintoma de resfriado, uma dor de cabeça, um mal-estar, já fica em casa. Se tiver acesso, faça o exame para saber se você tem ou não. E se tiver falta de ar, você recebe a orientação e volta para o hospital. Doutor, obrigada mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Espero que na próxima entrevista tenha notícias melhores ainda. Tá aí, vacina para todo mundo, nada de medo. Vamos tomar a vacina, sim. Próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá. Beneficência na TV.